Take me by the hand, oh baby, take me by the hand. Geração de volta com o desenhista André Fiduci. Por falar em desenhista, André, é certo a gente falar desenhista? É, também. Pode ser desenhista, ilustrador, tem cartunista, tem várias denominações, Qual né? que é a diferença, pra gente poder entender assim, do cartoon, da charge, da caricatura? Pois é, a caricatura é a deformação de uma pessoa, né? A gente pode falar assim, é pegar os traços fortes que a pessoa tem e Exaltar esses ressaltar, traços, né? Tanto assim, tem algumas que ficam muito engraçadas, a maioria fica engraçada, né? A ideia até é pra ser engraçado mesmo, mas você bater o olho e saber que é a pessoa. Então assim, você ressaltar os traços fortes não só fisicamente, mas às vezes assim, das qualidades da pessoa, dos defeitos, um tipo de movimento que a pessoa faz. Então assim, você tem que observar bem para poder fazer, né? A charge já é um desenho mais de cunho assim, social, o que estiver acontecendo ali no momento, alguma notícia importante, né? Você faz a charge. A charge não precisa de ter um desenho tão elaborado, né? Pode ser um desenho mais simples, mas a ideia tem que ser bacana, né? A mensagem tem que ser interessante, A ideia tem que ser legal. Tem a ver com algum factual, alguma coisa que está acontecendo, né? Exatamente. Tanto é que quando eu não entendo uma charge, eu fico assim, mas não é possível, gente. Tem alguma coisa errada. Se você não entendeu a charge, é porque você não está sabendo o que está acontecendo. Tem que ter alguma coisa ali, você tem que procurar ler alguma coisa. E o cartoon é um desenho mais atemporal mesmo, é uma ilustração mais solta, né? Não tem um... O cartoon é o desenho mesmo, né? É o desenho mais solto, a gente pode dizer assim, né? Para ilustrar algum tipo de situação, uma matéria, ou então uma ideia que você tem para poder fazer um desenho, é um cartoon. Você faz charge para jornal também, né? Você tá falando. Também. Como é que é essa coisa? O chargista ele tem que estar bem acompanhando a realidade? Você observa muitas pessoas na rua? Como é que é isso? Essas charges que eu faço são sobre futebol, né? Esportes em geral, né? Mais futebol que é um assunto mais que eu domino mais, né? Então, assim, você tem que procurar mesmo o que está acontecendo, né? Ver, por exemplo, a rodada do campeonato, alguma declaração de um dirigente, alguma coisa que aconteceu com a torcida. A charge é o seguinte, teve a notícia hoje, você faz a charge, depois da manhã ela já acabou. Né? Não adianta você forçar uma notícia que já é passado. Ninguém vai lembrar, ninguém vai entender. Tem que ser um negócio ali, a pessoa assim, vi essa notícia hoje, ontem, já tá a charge ali. Tem que acompanhar. E você fica observando muitas pessoas na rua? Bastante, né? Principalmente por causa da caricatura, né? A gente vai vendo assim, às vezes você começa a desenhar na imaginação, né? Tem gente que é uma caricatura ambulante. Já. Tem gente que você tirar uma foto, só fazer por cima, assim, já é uma caricatura. É igual o Ronaldinho mesmo que a gente tava brincando, né? É um fácil de desenhar, assim, né? Gaúcho. Porque é uns traços muito fortes, né? Que tá sempre em evidência, então você tem muitas caricaturas dele, muitas fotos, é fácil de achar referência para desenhá-lo. Como é que o futebol apareceu na sua história, assim? Acho que desde que eu nasci, né? Então, assim, futebol tá na minha vida desde sempre, né? Minha família é ligada a futebol. Eu sempre fui a estádio, Mineirão antigamente, né? Antes de se tornar arena, né? Era só o Mineirão. Acompanhar jogos, televisão, e o futebol é uma coisa que inspira muito, entendeu? Vai especializando, né? Vai, isso é verdade, né? A gente vai vendo alguns caminhos assim. Então, assim, eu faço desenhos para blogs de jornalistas também, pede para ilustrar matéria. Vou falar sobre determinado jogador, você tem alguma caricatura? Não, eu tenho. Não, não tenho. Então vou fazer. Aí faço, mando, ilustro a matéria. Fica bacana, porque complementa, né? Fica legal. O cruzeirense aqui tinha uma pergunta? Passa quando você torce pro Atlético. Isso. Aí quando você vai fazer charge para outro clube, como é que você se sente? Bom, aí nesse caso tem que ser profissional mesmo, né? Não adianta, você tem que fazer. Igual assim, o Cruzeiro é líder do campeonato e está em evidência, então vou fazer uma charge com o Cruzeiro. Igual ano passado, foi campeão, eu fiz lá a raposinha levantando o troféu e tal. Né? Você esquece um pouco o time que você torce nesse momento mesmo, né? Que aí é profissional, é o lado profissional. Você esquece o torcedor e vira o ilustrador. Então você faz, né? Sem problema nenhum. E de onde você tira a inspiração para os seus desenhos? Isso aí de tudo mesmo, né? Assim, igual eu falei, você andando na rua, você vê às vezes uma situação que é bacana. Esse aqui dá um desenho. Você vê uma pessoa engraçada, vou fazer uma caricatura. Entendeu? Assim, e vendo filmes, é uma fonte inspiradora para desenho. Música também. Eu acho que os 3 pilares que eu faço mais é futebol, música e cinema. Né? Televisão em geral mesmo, também não só cinema. Né? Então, assim, eu acho que esses três assuntos... a ideia é infinita. Tem mais perguntinhas? Vamos lá. Quantos anos você desenhava e via que tinha talento? Eu comecei cedo mesmo, né? Criança, assim, já desenhava. Mas eu comecei mesmo
achar que eu poderia levar uma vida profissional com desenho foi em 2006. Eu parei e falei assim, não, acho que isso aqui vai ser meu modo de vida, né? Vou ser um profissional, então vou me dedicar mesmo, vai ser meu trabalho. Né? Então foi mais ou menos por aí, 2006, que eu comecei a ter esse profissionalismo. E você trabalha de qual forma, André? É manual, depois vai para o computador ou vai para o computador direto? Eu comecei mesmo lápis, papel, nanquim, né? Para poder fazer o contorno. E aí, com o computador, assim, eu tinha que escanear os desenhos para poder fazer as cores no computador e tal, para ficar mais bacana, jogar alguns efeitos. Então, assim, eu gastava muito papel, lápis, caneta. E aí depois surgiu essa caneta digitalizadora, né? Que a gente chamava de tablet, que você já faz o desenho e já sai direto na tela do computador. Aí quando eu comecei a fazer isso, eu larguei o lápis, o papel, assim, e faço só hoje em dia direto no computador. Porque aí me poupa tempo, errou, você dá um Ctrl Z ali, já volta, é mais fácil, é muito mais dinâmico, né? Então, eu abandonei, assim, esse processo de fazer no papel, passar o nanquim, escanear. É inevitável, né? Exatamente, né? Então, jeito. Assim, no começo é um pouco difícil mesmo, né? Você ter aquela caneta ali, olhar para a tela e aqui você não está vendo e tal. Mas é prática, né? No começo você acha que não vai conseguir, mas você tem que persistir, praticar. Hoje eu não largo mais. Você ia perguntar, né? Eu queria perguntar porque eu estudo arte digital, designer gráfico. Aí eu queria saber sobre o mercado, assim, no Brasil. Se tem muito trabalho, se é mais fácil encontrar lá fora? Olha, aqui no Brasil você tem alguns caminhos, né? Vai depender da sua especialização também, assim. Você tem história em quadrinhos, você tem esse lado de charge, cartoon para veículos, jornais, revistas. E outros caminhos, às vezes, assim, com a publicidade também você consegue, né? Porque, assim, eles às vezes não tem um ilustrador na agência, mas pegam esse trabalho freelancer, precisa de um trabalho mais, assim, artístico. Então eles pedem esse trabalho por fora. Aí vai depender do que você quer mesmo, assim. Claro que existe a possibilidade de ser um ilustrador fixo, assim, principalmente com história em quadrinhos, né, que a gente vê hoje bastante, né. Aí, assim, tem o mercado aqui, mas o mercado fora acho que é mais promissor mesmo. Queria saber se dá dinheiro. Dá. Trabalhar profissionalmente. Essa parte é dureza, né? Dá dinheiro. Assim, você tem que trabalhar bem, né. Não adianta você ter um trabalhinho por mês e achar que vai ganhar dinheiro. Você tem que ter um mercado bacana e estar sempre mostrando o seu trabalho, né? Exatamente, você monta o seu portfólio, tem um portfólio online, é bacana você ter um portfólio também impresso, né? Às vezes você vai numa editora, você vai numa gráfica, alguma coisa assim, é bom você mostrar, não dá para você mandar pela internet, então você tem que ter essas alternativas, né? E trabalhar mesmo, montar um mercado bacana. Para quem tem talento, nunca falta trabalho, né? Você tem que saber os caminhos mesmo, né? Às vezes está difícil de um lado, você tenta de outro ali. E saber onde que você vai e uma rede de contato bacana para poder te indicar para alguns trabalhos. É sempre assim que funciona. Ô, gente, bacana. Então a gente vai para um rápido intervalo também. Já a gente volta com outras perguntas, falando um pouquinho mais sobre o André Fiduci. Geração volta já já. Take me by the